A realidade é que o salmista escreveu uma verdade, e essa verdade, ela explica que o justo terá muitas aflições. E eu quero dizer para você o porquê dessas muitas aflições. Na verdade, uma pessoa que reconhece o Senhor Jesus como seu Salvador, que automaticamente se coloca na condição de justo diante de Deus, justificado por Deus, ele irá atrair certas perseguições para a sua vida. Então eu posso dizer que o justo aqui na face da terra, ele vai sofrer mais do que o injusto ou o ímpio. Esta é uma realidade. Por quê? Porque o justo, os ímpios e os justos, independentemente, estão vivendo materialmente. A Bíblia fala em outro contexto, debaixo do sol, todos estamos condicionados às mesmas aflições. Então a mesma adversidade que bate na porta do ímpio vai bater na porta do justo. Essa é uma realidade. Só que a diferença é que o ímpio, ele não tem a promessa que Deus o livrará de todos, mas nós, na condição de justo, teremos a promessa sobre a nossa vida, que Ele estará conosco em todos os momentos e nos ajudará. Porém, na condição de justo, você atrairá mais perseguições, maiores perseguições, do que na condição de ímpio. Ok? Acabou a luz aqui, mas está tudo certo, né? O negócio está quebrando aqui, mas está tudo certo. E a gente vai entender isso quando a gente lê Mateus capítulo 13, versículo 21. Jesus está ensinando sobre a parábola do semeador, né? E nesse versículo a explicação é: mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Qual é o X da questão? Chegada a angústia e a perseguição, por quê? Por causa da palavra. Isso é uma afirmativa de Cristo. Ninguém pode revogar, ninguém pode desfalar, desescrever. Não existe nenhum argumento contra esta realidade. A palavra atrai a angústia e a perseguição. Isso aqui está condicionado à semente que caiu em meio a pedregais, na terra rochosa, que não teve espaço para enraizar, né? E o sol veio e matou a semente, matou a árvore do evangelho, né? Essa é a explicação. É o do novo convertido, que recebe com alegria, mas quando começa a vir as retaliações por causa da palavra, ele logo se ofende, ele logo abandona, né? Então aqui nós temos uma verdade: a palavra de Deus por si só atrairá angústias e perseguições, além do que uma pessoa que não tem a palavra, uma pessoa que não tem o evangelho enraizado em si, terá adversidades, mas quem tem a palavra terá angústias e perseguições a mais. Essa é uma realidade que a gente encontra no texto, né? E Mateus capítulo 10, 5, versículo 10, está escrito: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. A perseguição extra por causa da justiça, por causa do se posicionar a viver essa verdade, você terá perseguições extras, mas de você, ele está dizendo, é o reino de Deus. É por causa dos que vivem essa justiça, essa verdade, é que é o reino de Deus. Beleza? E aqui nós temos uma outra verdade. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da justiça, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Vai dar a entender que Deus
tem prazer no nosso sofrimento? Não, Deus não tem prazer no nosso sofrimento, mas é agradável a Deus, por causa da nossa justiça, sermos perseguidos aqui no mundo, caluniados aqui no mundo, sofrermos essas perseguições e aflições, rejeições, abandonos aqui no mundo. Por quê? Porque nós não somos deste mundo. Isso é agradável a Deus. O que é agradável a Deus? Nós fomos justificados por Jesus, por causa do sangue dele e do que nós procuramos obedecer, a sua santa palavra. Nós estamos diante da terra, diante do céu, condicionados a uma realidade, justos, porque somos justificados por ele, e só por causa disso, por carregarmos essa palavra, automaticamente seremos esbofeteados pelo mundo, porque o mundo jaz no maligno e nós não somos deste mundo, somos do céu. Buscando as coisas do céu, automaticamente seremos, rejeitados, e isso é coisa agradável a Deus. Muitas vezes sofrer coisas que não fizemos, sermos injustiçados por coisas que nós não plantamos, isso é evangelho. Seja bem-vindo ao verdadeiro evangelho, que quase ninguém hoje em dia está pregando, mas essa é a verdadeira palavra e promessa que foi nos feita. Mas no meio de toda essa retaliação e essa perseguição, não estaremos sós. E o salmista disse: e ele vos livrará de todas. Se você está na condição de justo, glorifique a Deus. Terá aflição de montão, mas nunca estará sozinho, abandonado. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e o temem. Você não está sozinho no meio dessas aflições. Entenda isso.